Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Como vocês sabem, não moro no Brasil, moro aqui nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje, irmãos, eu vou contar mais uma revelação, duas revelações para vocês sobre o que Deus me mostrou hoje à tarde, tá bom? Eu queria fazer esse vídeo amanhã, mas o Senhor pegou e deu uma cutucadinha em mim. Me mostrou um anjo grande, um anjo. Sabe um varão de guerra todo vestido de armadura de ouro? Ele encostou a perninha dele assim, vai, deu um cutucadinho em mim. Aí eu disse assim, tá bom, eu vou lá fazer o vídeo, porque eu tava muito caída, eu tava na cama, não tava aguentando levantar. Mas de qualquer forma, vamos lá. Vamos ler aqui a Gênesis 3, que vai ter a ver com o que eu vou estar revelando para vocês, tá? Gênesis capítulo 3, o verso 1 mesmo, a queda do homem, tá? Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente mentiu, né? Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntamente se juntaram, pois folhas de figueiras e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela virada do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, e em dor dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: por que deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei não comesse? Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida.
Ela produzirá também espinho e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornará. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão para sua mulher, né? E os vestiu. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra e que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu recebi essa palavra do Senhor ainda hoje à tarde, eu estava tirando um cochilo, e aí eu estava pensando, né, nas coisas que o Senhor tinha me mostrado sobre as pirâmides do Egito, né? Ainda esse tormento ainda, né? Porque Deus me mostrou embaixo da pirâmide, eu vi o anticristo, né? Como eu vou dar uma pincelada rápida aqui. Eu vi o anticristo mergulhando dentro da água, lá embaixo, bem embaixo mesmo, lá daquela pirâmide. E quando ele mergulhava, que ele saía e ele dizia que ele tinha sido batizado com o espírito do Adão. E aí eu via um chifre, e no meio daquele chifre tinha um chifre que ele crescia. Quando ele crescia, eu vi o olho dele. O olho, sabe, ele crescia assim, o chifre crescia e o olho dele estava assim de lado. Aí eu via, aí quando ele ia, parecendo que ia se virando, aí eu vi o olho dele, entendeu? Foi isso que o Senhor me mostrou, que essas pirâmides, Deus permitiu essas pirâmides estarem aí, porque o anticristo, ele vai mergulhar naquelas águas do Nilo, né? Aliás, do Nilo não, da pirâmide. Eu não sei se é o rio Nilo que passa ali debaixo. Eu sei que é uma corrente de água que passa debaixo ali das pirâmides, tá? E quando ele mergulhar, ele receberá o batismo do anticristo, e que ele disse, o próprio anticristo falava que estava recebendo o batismo do Adão. Então agora, irmãos, eu vou contar para vocês a revelação de hoje, que o Senhor me mostrou, porque eu estava muito inculcada com isso. Como assim, Deus? O Adão morreu, o Adão não morreu? Como é que fica esse negócio? Porque Adão está no inferno, como é que está o Adão? E aí eu fiquei muito perguntando a Deus, né? E aí Deus acabou me falando aqui, ó. Eu não vou ler tudo, porque do outro vídeo eu já li, né? Que sobre o homem do pecado, aqui está em 2 Tessalonicenses 2, 3 ao 17. Depois vocês podem dar uma lida ali, né? Que fala do homem do pecado, né? Que ninguém vos engane, né? De modo algum, porque aquele que não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade ou o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus e é objeto de culto, chegando até a sentar no templo, de que eu costumava falar dessas coisas. Não se lembra de que eu costumava falar dessas coisas. Pronto. Até aí. Então, irmãos, eu comecei a lembrar dessas coisas, né, do homem do pecado. Eu falei, meu Deus, quem é o homem do pecado? Então, a palavra do Senhor diz aqui em Gênesis, né, atrás, que Deus falou aqui que certamente se eles comessem do fruto da vida, né, daquela árvore, né, eles morreriam. E
a serpente falou que não, ó. Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore de que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis, nem nele, né, tocareis, para que não morrais. Ou seja, Deus estava avisando: não pode comer dessa árvore, desse fruto da árvore. Se tu comeres, vocês vão morrer. Então, eu comecei a entender isso, que quando Deus me mostrou aquilo ali, que o Adão ia se apoderar do corpo do anticristo, eu fiquei chocada há dias, assim, desde o dia que o Senhor me mostrou aquela revelação, eu fiquei chocada. Eu falei: Deus, então o Adão não está salvo, não está no céu. Então o Senhor me levou aqui em 2 Tessalonicenses e disse: o homem do pecado. Eu falei: quem é o homem do pecado? Me perguntei: quem é o homem do pecado? Aí eu lembrei: Adão. Onde foi o primeiro pecado? Foi Adão, né? Adão pecou, né? E por causa de Adão, né, a terra foi amaldiçoada, como eu li aqui. E foi por um homem entrou o primeiro pecado, e por um homem, né, veio a salvação. Então, Adão pecou e Jesus veio trazer a salvação para nós, né? Então, irmãos, eu fiquei chocada com essa revelação do Senhor. Eu fiquei chocada, porque eu falei: meu Deus, eu jamais imaginei uma coisa dessa. Então, significa, sim, que o Adão, né, não tá salvo, não tá salvo. E outra coisa também, irmão, que eu queria falar sobre, que Deus me fez lembrar aqui agora, de Caim, né? Quando Caim matou Abel, Caim saiu da presença do Senhor. Eu não vou ler aqui porque é muito grande, mas eu vou deixar para vocês depois meditarem. Tá aqui no Gênesis 4, né? Caim matou Abel, né? Então, irmãos, quando Caim matou Abel, que Deus perguntou a Abel, a Caim, onde era que estava seu irmão, ele disse assim: eu não sou guarda. Respondeu mal a Deus, né? Que ele disse que não... aqui eu vou ver, que ele disse que respondeu mal a Deus, deu uma má resposta. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Bem, ele sabia, ele tinha matado o irmão dele. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Olha que má resposta, duas má respostas que ele deu a Deus. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu possa suportar. Hoje me lanças... Aí ele pegou e falou: hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Ou seja, ele quis ser lançado fora da face do Senhor, entendeu? Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, quando a pessoa sai da presença do Senhor, morreu. É como o peixe. Irmão, eu gosto dessa metáfora, né, falando sobre o peixe, porque o peixe está no mar. O peixe precisa da água. Então, se nós estamos ligados no Senhor, né, nós estamos vivos. Mas o peixe, por exemplo, quando você tira ele de dentro da água, ele morre, ele precisa da água. Assim nós precisamos do Senhor. Do jeito que o peixe precisa da água para sobreviver, para viver e sobreviver, né? Nós precisamos do Senhor para vivermos com Ele. Porque se nós sairmos da presença do Senhor, nós morremos.
Então Deus me mostrou isso, que o Caim também saiu da presença do Senhor, ou seja, ele não teve salvação. Como Adão também, como ele pecou, na Bíblia não mostra nenhum lugar que ele foi salvo, entendeu? Então eu comecei a entender essa mensagem que o Senhor tinha me dado lá debaixo daquelas pirâmides, porque até o momento eu não conseguia entender. Eu ficava, não, Deus, como assim? Como assim, Deus? Como assim esse espírito do Adão vai entrar no anticristo, Senhor? Como assim? Como pode uma coisa dessa? Aí Deus pegou, acendeu a luzinha na minha cabeça. Lembra do homem do pecado? Oh, my God, liguei. Homem do pecado, Adão. Entende? Por isso esse espírito do Adão vai entrar no anticristo quando ele for batizado lá, mergulhar nas águas do Nilo, tá? Essa foi a revelação de hoje que o Senhor me trouxe para dar a vocês. Agora, visão, eu vou dar a visão que o Senhor me deu hoje. Eu vou estar lendo aqui também outra página para vocês, para estar falando. Eu estava aqui, irmãos, eu estava muito... hoje de manhã eu amanheci dizendo que ia fazer vídeo, né? Eu ia fazer, tenho 3 vídeos para fazer, e aí eu... esmoreci, deu uma moleza, e um frio, deu frio em mim, eu tava com frio, e aí eu tinha tomado banho, e eu falei, meu Deus, será que foi porque eu lavei o cabelo, e aí tô com esse frio, e a temperatura não tá tão fria assim, pra mim tá sentindo esse tanto de frio, e eu tava com muito frio, sentei no sofá, fiz as anotações que eu precisava, falei, daqui a pouco eu vou fazer o vídeo, e aí não conseguia fazer, fui deitar e acabei cochilando um pouquinho, liguei até o aquecimento no meu quarto, porque eu tava assim, ó, tremendo de frio. Aí, sabe, o Senhor me mostrou, como eu falei no princípio do vídeo, o Senhor me mostrou um varão, né, um soldado de armadura, toda de ouro, assim, eu tava sentada no chão, ele pegou a perninha dele assim, ele balançou assim, tocou em mim assim, tipo, como se fosse uma empurradinha. Aí eu, foi maravilhoso aquela empurradinha, eu pulei da cama, arrumei o cabelo, e aí eu tô aqui agora, ó, fazendo o vídeo para vocês, para a honra e glória do nome do Senhor, tá? Então, vou falar para vocês, enquanto eu tava deitada, orando, falando com Deus sobre isso, Deus me mostrou sobre o fruto. Deus me levou no jardim do Éden. Eu não vi o jardim todo, eu sabia que eu estava lá, tá? E eu, por um minuto, Deus me tirou meu sentido. Eu tava acordada, eu não tava dormindo, irmãos. Então, Deus me mostrou o fruto que Adão pecou na hora. Ele me mostrou, sabe, uma fruta grande, como se fosse um melão, irmão. Sabe esse melão, amarelinho, redondo, aquele redondo. Ou então aquele meio branco, redondo. Mas ele não era... ele não era amarelo, tá? Ele era meio avermelhado mesmo. Era como um melão pequeno, né? Não tão grande, do tamanho de um melão pequeno, tá? Um médio. E eu vi aquele melão, ele era meio vermelho. Só que aí Deus abria no meio assim. Quando ele abria, por dentro, ele era como um melão. Por dentro, parecia um melão. Mas lá dentro tinha uma semente assim, desse tamanho, mais ou menos. Uma semente. E aquela, sabe, uma fava. Sabe aquelas... em Portugal tem muito fava. Parecia uma fava, só que era maior. Quem conhece ingá no Brasil, no Maranhão tem muito, ou no Pará também tem aquela semente de ingá. Depois você chequeia bem aí. Parecia aquela semente grande de ingá. Ela tinha uma corzinha marrom por cima. E aí Deus abriu aquela semente. Quando ele abriu aquela semente, ele botou aquele ingá na minha boca. Na minha boca. Eu comi aquela fruta. A fruta, Deus me mostrou isso hoje, irmão. Por dentro, ela parecia, sabe como é a castanha do Pará? Ou como é a castanha de caju? Mais ou menos daquele jeito, tá? Era por dentro dessa castanha. Era mais ou menos... Quando ele tirou a casca, ele ficou mais ou menos desse tamanho, do tamanho de um morango. Mais ou menos assim, desse tamanho, aquela castanha. Que ele abriu, né, aquela fava, ele abriu aquela semente, sabe? E aí
ficava mais ou menos do tamanho desse morango aqui. Aí ele botou na minha boca. Botou na minha boca e eu comi, irmão. Aí, quando eu comi, eu despertei, falei, meu Deus, é o fruto da Eva, o fruto proibido. O fruto, eu tava no Jardim do Éden, e vi naquela hora, no exato momento que Eva comeu. Eu era como se fosse a Eva, entendeu? Então, o fruto era como um melão, um tamanho médio, e por dentro era igual um melão, só que no meio onde tinha as sementes do melão, não era a semente do melão, tinha uma castanha grande, uma castanha assim, grande. E ela assim, ela era assim, não era redonda, ela era como uma castanha, ela assim, meio que achatadinha, sabe? E aí Deus abria, ela tinha uma casquinha, ele abria. Quando ele abria aquela casca, era branco, aquilo que tava ali dentro, aquela castanha, tinha castanha lá dentro. Aí aquela castanha parecia como ou a castanha do Pará, né? Assim, quando você abre a castanha, você vê ela meia branquinha. Ou então como se fosse um caju, uma castanha de caju. Sabe aquelas castanhas branquinhas de caju? Quando você parte ela, ela fica assim branquinha. Daquele jeito. Qual é outra coisa que eu podia comparar? Ai, por agora não tô conseguindo lembrar de nada que eu poderia. Mas ela era fofinha, sabe? Ela era fofinha. Ela não era uma castanha dura como a castanha do caju. Tô falando da cor. Ou como a castanha do Pará. Ela era maciazinha, mas era uma castanha... Ah, lembrei. Agora lembrei. Sabe a palmira? Você sabe o que é palmira? É um coco que tem na Ásia, que eles tem castanha lá dentro. Quando você tira a castanha de lá dentro, é igual aquela castanha ali. Lembrei. É igual aquela castanha ali, aquela castanha da palmira. Depois você chequeia aí, palmira, vocês veem a castanha. Era daquele jeito. Aí o Senhor me deu para comer. Quando eu comi, irmãos, o pecado entrou. O pecado entrou no ser humano. O pecado entrou em mim, entrou em todo ser humano que Deus me mostrou. Aí eu despertei. E aí, quando passou mais um pouquinho de tempo, Deus abriu minha visão de novo. Aí Deus pegou, eu via no Jardim do Éden, eu vi o jardim, assim, flores, cheio de plantas, verde, tudo verde. Aí eu via, parecia uma pessoa caminhando, tinha da cintura para baixo, parecia uma pessoa, sabe? Mas quando eu olhei para a pessoa por completo, ela era uma pessoa branca, uma pessoa não tão, assim, rosada. Sabe aqueles porco rosado? Então, era daquele jeito, um porco rosado, com focinho, com orelha, com tudo. Era um porco. Eu via quando a pessoa pecou dentro do Éden, quando Adão e Eva pecou, a fisionomia deles ficaram como um porco. Irmãos, eu fiquei chocada também, tá? Eu fiquei chocada. E aí, eu lembrei daquela passagem da Bíblia, na hora que eu despertei, eu lembrei da passagem da Bíblia. Lembra do filho pródigo que saiu de casa, né? E foi, pegou os bens dele, pegou a herança, né? E foi, gastou com as coisas. Eu vou ler aqui um pedacinho, Lucas 15, tá? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região. Eu já tô lendo, é o 13. Peraí, um minutinho. Tá. Vou ler do começo. O homem tinha 2 filhos. O mais novo tinha o seu pai. Pai, quero a minha herança, parte da minha herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. O Lucas, eu esqueci de dar o versículo, 15,
é o 21, tá? Prosseguindo aqui, já estou aqui. Não, irmão, não tô enxergando direito. É o 15:11 que começa, tá? Eu já tô aqui no 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as favas, né, com vagens de alfarobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, Deus me lembrou dessa passagem que ele desejou encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, eu comecei a lembrar, irmão, que a fava que aquele filho pródigo queria comer, ele desejava comer, era o mesmo fruto proibido lá dentro do jardim do Éden, entendeu? Era o mesmo fruto, era a mesma fava que ele desejava comer, e por isso, o que ele fez? Ele desejou comer e lembrou do pai, que os empregados do pai dele, né, tinha comida com fartura, e ele foi lá para pedir para comer, aliás, para trabalhar para o pai. Aí vou seguir aqui, ó. No verso 16, ele desejava encher o estômago com as favas de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Irmãos, então isso aqui é muito profundo, irmão, muito profundo, porque do mesmo jeito que Adão pecou daquele jeito, se ele não tivesse sido irresponsável, né? Porque ele foi irresponsável. Ele disse: a mulher que tu me deste me deu para comer e eu comi. Ora, ele estava sendo muito irresponsável. Então, do mesmo jeito que Deus mostrou ali, tá em Lucas 15, né? Sobre os porcos que ele foi lá cuidar, ele sendo filho da alva, ele foi cuidar de porco e desejar comer as favas. A fava era o fruto que estava dentro da fruta, da fruta vermelha, né? A fruta era vermelha, o tamanho do melão, como eu falei para vocês, e dentro tinha uma castanha do tamanho daquelas da palmira, né? Que chama, eu não sei como chama palmira aí no Brasil. A palmira, ela dá um fruto dentro, como se fosse um coquinho, bem molinho. Assim, só que não tão molinho, mas assim com consistência. Então era daquele jeito aquele fruto. E Deus me mostrou que quando Adão e Eva comeu aquela fava que estava dentro daquela fruta, né? Deus me mostrou, Deus abriu minha visão. Eu fui ver. O Adão e Eva, eles se tornaram porcos. Porcos, irmão, foi porco, ser humano. Aqui na terra se tornou porco. Entendeu? Porque entrou o pecado. Por isso aí você lembra naquela passagem da Bíblia que fala que Jesus, não vou ler aqui agora, que Jesus pegou os porcos e lançou, né? Lançou os espíritos imundos nos porcos. Entendeu? Tô fazendo aqui uma pesquisinha rapidinho. Aqui. Jesus e seus discípulos estavam perto de um lago e encontraram um homem possuído por demônio, né? E o pedido dos demônios, qual foram? Os demônios imploraram a Jesus que os deixasse entrar numa manada de porcos. Entendeu, irmão? Por que porcos?
porque os seres humanos se tornaram porcos. Irmãos, eu fui ver, o Senhor foi abrir minha visão lá dentro do Jardim do Éden, entendeu? O ser humano se tornou porcos, entendeu? Por isso que Deus me mostrou essa fava que estava dentro e eu fui entender por que Adão ainda está no pecado, irmão. Adão ainda está no pecado, ou seja, Adão não teve salvação, porque a palavra de Deus diz que se ele comesse do fruto, ele morreria. Ele morreu espiritualmente. O que ficou aqui foi o corpo dele na terra. Entendeu? O corpo dele ficou aqui na terra. E aí Deus deu descendência para ele, que foi Caim e Abel, mas Caim matou Abel. Então daí ficou só a raça ruim, né? Que foi do Caim, que Caim saiu da presença do Senhor, ou seja, morreu junto com o pai dele, né? Mais tarde, né? E Deus deu a descendência de Sete. Deus deu um filho para Eva chamado Sete. Então de Sete vem a genealogia do Senhor Jesus. Adão, Sete, aí vem os descendentes todos, que vem a genealogia de Jesus. Entende, irmãos? Então, por isso que o Senhor me abriu minha visão para ver tudo isso que estava nas entrelinhas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Era essa palavra que eu queria deixar para vocês. E depois vocês podem fazer uma pesquisa em cima disso daqui que eu tenho falado para vocês. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todos. Amém?